e nós estamos aqui no Estúdio CBN com a deputada estadual eleita, ela que tem a base eleitoral em Hortolândia, mas com certeza recebeu votos espalhados aí por toda a região. Deputada Ana Perugini, do PT, seja bem-vinda ao Estúdio CBN, obrigado pela presença. Eu quero agradecer a CBN, Jess, até pela oportunidade de estar agradecendo as pessoas que votaram em nós aqui na cidade de Campinas e em toda a nossa região. Agradecer a você, Marco, pela oportunidade no programa. A gente que agradece pela presença aqui. Falando primeiro sobre a campanha, né? Não foram tantos deputados aqui da região que foram reeleitos ou foram eleitos, né? A senhora conseguiu passar, conseguiu essa eleição novamente. O que esperar dessa Assembleia agora, que houve uma certa renovação, né? E também a polarização que está em todos os lugares, deputado? Houve um crescimento ali dentro de uma possível polarização. Agora, esperar da Assembleia demanda também o segundo turno, né? Nós ainda temos um segundo turno aqui com Haddad, e pela minha história de vida, eu sou Haddad, pela minha história de vida, eu sou Lula, e sou Geraldo Alckmin, o vice-presidente na chapa, e nós vamos fazer todo o trabalho para que isso aconteça. Aliás, o nosso candidato à presidência vai estar aqui em Campinas, no Largo do Pará, neste sábado, às 10 horas da manhã. Né? É verdade, o candidato Lula vem para cá. Sim. E falando, né, sobre essa eleição, sobre essa polarização, como a cidade de Hortolândia, que em outras vezes, por exemplo, na eleição de 2010, Geraldo Alckmin, a única cidade que ele perdeu foi Hortolândia. E dessa vez a região metropolitana de Campinas abraçou a candidatura Bolsonaro. E eu queria saber a opinião da senhora, né, como deputada do PT, como opositora, né, o que pensa sobre esses resultados, sobre essa virada aí do eleitor. Duas coisas, Marcos, me permite. A primeira delas, eu tomei um artigo muito inteligente de um sociólogo que escreveu, né, O Poder do Ócio, inclusive. Ele retrata que, num espaço de poder, quando a liderança banaliza aquilo que nós já conquistamos, aquilo que a ciência já defende, já provou, acontece em toda a sociedade, me perdoa o termo, porque eu sou um amante dos pets, né? Tenho paixão por bichos, né? Mas ele fala que há um emborrecimento da sociedade. Então você, de fato, começa a questionar se a Terra é plana, se ela é redonda, se a máscara funciona quando você ainda não tem a vacina, a eficácia da vacina. Então eu acredito que é isso que esteja acontecendo. Houve de fato, um emborrecimento da nossa sociedade de uma maneira grosseira, né, que inclusive traz para o embate político violência, coisa que é descabida já há muito tempo, porque uma coisa é você defender, né, sua posição, defender o teu ponto de vista político, outra coisa é você agredir as pessoas porque estão usando uma cor ou usando outra cor. Eu lembro da campanha de 2018, se me permite aqui, claro. eu estava andando nas ruas naquela última semana, que foi uma semana que, se a eleição fosse uma semana antes ou uma semana depois, o resultado seria outro, nós sabemos disso. Né? Que foi aquela onda de fake news pelo WhatsApp, né? Turbinado pelo WhatsApp. Eu lembro que um eleitor, né, quando eu cheguei para entregar o material, ele olhou, Ana, eu sei onde você mora aqui atrás, né, no condomínio das Flores. Eu falei, exatamente, a hora que ele olhou e viu que eu estava no PT, ele falou, não acredito que você está no Partido dos Trabalhadores. Eu não acredito. Imagina, eu sou Bolsonaro. Eu virei para ele e falei para ele assim, eu não sou candidata a presidente, eu sou candidata a deputada federal, né, falei para ele. E ele não conseguiu ouvir. Então, há um ensurdecimento, né. Eu ainda acredito, né, como eu sou funcionário do Tribunal de Justiça, que o trabalhador, né, a trabalhadora, tem muito disso, né, de uma certa ojeriza em relação àquilo que tem uma ação correndo contra ti no fora, você está sujo. Né? Então eu acredito que neste primeiro turno nós tivemos êxito, porque se falava o tempo todo, viu que no embate ali no embate político na televisão, não se falava muito de propostas. É só assim, você foi preso, foi ex-presidiário, e isso é algo que parece que não surte um efeito no inconsciente coletivo, que é algo que a ciência já prova, que acaba levando ao resultado que nós chegamos. Mas eu acredito que agora esse segundo turno vai ser um segundo turno de mostrar propostas, né? Tanto de um lado quanto do outro, e nós não vamos ter padres falsos num debate.
O debate vai ter que acontecer e nós vamos conseguir mostrar o que foi feito. Aliás, eu sempre digo, as pessoas, não, Ana, o Lula não foi prefeito, mas o Lula foi o melhor prefeito que nós já tivemos na história do Brasil. E qualquer um que tenha governado enquanto ele foi presidente sabe que nós precisamos ter programas de volta e não ficarmos passando chapéu com uma emenda, que muitas vezes demanda um programa inteiro para ser feito. Sim. Deputada, antes da gente voltar a falar das eleições, eu quero perguntar sobre as principais bandeiras que a senhora vai ter na Assembleia agora, né? O que a senhora pretende apresentar de projetos, pretende colocar em discussão agora como deputada estadual? Antes disso, eu quero só fazer um agradecimento à CBN. Eu integrei a Artesp, e a CBN me possibilitou mostrar a Artesp na época, um DVD gravado, a situação do Trevo da Bocha, o que possibilitou toda uma mudança ali. Foi a CBN que fez essa gravação, eu deixei muito claro isso também lá na Artesp, eu sempre faço esse agradecimento. Em relação àquilo que nós vamos fazer, nós trabalhamos muito contra o abuso dos pedágios, principalmente na região de Campinas, que é a região mais pedagiada que existe no Brasil, né? E com os pedágios mais caros. Aqui foram instalados pontos ponto a ponto, né? Mas há muito ainda que se fazer, então eu pretendo continuar esse trabalho. Nós temos um projeto que foi levado, inclusive, para Brasília, que é de compensação às cidades com presídios. Ele ainda não se efetivou, ele mudou a relação do governo com os municípios, mas ele não se efetivou, nós precisamos de continuar. Nós temos a luta pelos direitos da mulher, tem um projeto muito lindo que eu quero retomar, que é Em Nome do Pai, que nasceu em função do número de crianças que tinham, né, 3 pontinhos na certidão de nascimento. Ele está arquivado, ele precisa ser desarquivado, ele precisa ser reapresentado e discutido com a sociedade. Eu creio que é um erro muito grande a forma como acontece o procedimento hoje para que o pai assuma a paternidade. E tem algo que é novo, mas que nenhum de nós, num espaço de poder, e a Assembleia Legislativa é um espaço de poder, pode deixar para trás, que é o combate à fome. São 33 milhões de brasileiros com fome, sim, e fome não é falta de vontade, é vontade de comer. Fome é dor, né? Sim. São 33 milhões nessa situação e nós temos 40 milhões de pessoas hoje na informalidade, e tem algo que me chama muita atenção, que é o sofrimento das mulheres nesse momento, né? Então eu quero olhar muito para essa questão da fome. Como? Nós temos os restaurantes populares, eles precisam ser implementados. Como é que você vai fazer isso? Da mesma forma que nós fizemos o Banco de Alimentos acontecer. Nós precisamos olhar para o empreendedorismo feminino. Nós já estamos trabalhando essa questão para que as mulheres não fiquem tirando alguma coisa para não passar fome. Nós precisamos ser lideranças, porque nós nascemos para isso, todos nós. E nós precisamos de tanto para ter vida digna, então nós vamos buscar tanto. Algo que está faltando? Está faltando economia voltada para essas mulheres empreendedoras, está faltando um banco que dê possibilidade e não entrave para que elas tenham financiamento para que isso aconteça, e uma gestão voltada para nós, que é diferente de qualquer outra gestão. Então nós vamos trabalhar muito essa questão. Deputada, e agora também a gente vai ter uma definição nesse segundo turno. Sim. Se a senhora vai ser uma deputada de situação, no caso de uma eleição de Fernando Haddad, ou uma deputada de oposição, no caso da eleição de Tarcísio de Freitas, né? Isso com certeza influi na apresentação de projetos e no trabalho, né? A senhora já esteve na forma de organizar o trabalho. Exatamente. Aí eu queria saber a opinião da senhora, né, que representa o PT, sobre o apoio do governador Rodrigo Garcia a Tarcísio e a Bolsonaro. Eu não esperava outra coisa. Eu já acompanho a política há algum tempo, eu via tanto uma fala contra outra fala, e é muito difícil o tempo todo você maquiar a forma como você se pronuncia. Eu não esperava outra coisa. O que eu espero hoje, né, é o despertar das pessoas, porque eu não posso mais conviver com tantos reclamos em relação à nossa educação, e que é o grande viés que leva tantas pessoas para o tráfico. O problema do tráfico, o problema da insegurança, é o problema da superlotação na escola. Eu não posso, já que eu tenho, de um lado, um candidato a governo que revolucionou toda a educação no Brasil, né, e que em parceria com o Geraldo Alckmin aqui, que trouxe o Paula Souza, né, e que coloca as ETECs em parceria para a criação dos institutos estaduais, né, eu não posso mais ouvir um reclamo, né? Então é preciso que as pessoas se atenham a isso e saibam votar nesse segundo turno, saibam que é importante.
A educação mudou a minha vida e ela é a porta de mudança para toda a vida, né, de todo o nosso povo. Então, eu espero que haja um despertar para essa questão, principalmente a educação, que é o calcanhar de Aquiles hoje no estado de São Paulo. O apoio de um candidato, aí a gente está falando de Rodrigo Garcia, mas, por exemplo, hoje estamos noticiando aqui na CBN que a senadora Simone Tebet vai apoiar Lula, né, no segundo turno. O quanto que a influência de um candidato vai para esse eleitor? Para perguntar num português mais claro, a expectativa é que com o apoio de Rodrigo Garcia, esses votos vão, a maioria, para Tarcísio de Freitas? A senhora crê nisso? Eu acredito que não, até porque ele se apresentava de uma outra forma. Eu, como convivo na política, não vem. Não vem conosco, né? Agora, a expectativa é que as pessoas que não enxergavam o que eu enxerguei, elas vejam e falam, não, peraí, tem algo que está errado aí. Que é também o que está acontecendo hoje. Eu vi logo, não sei se as pessoas tiveram oportunidade, e me surpreendeu quando escutei o presidente falando que ele percebeu que as pessoas querem uma mudança. Qual foi a mudança que ele fez? Ele mudou a forma de falar, né? Mudou a forma de se apresentar, né? Mas o orçamento para ser trabalhado ano que vem está sendo votado, né? Sim. Então, é preciso que haja uma reflexão e um querer entender as coisas, para que as pessoas não votem simplesmente no calor de uma emoção, sem fazer a distinção entre um projeto e outro projeto. Deputada Ana Perugini, quero agradecer demais pela vinda aqui ao estúdio CBN, né, para a gente conversar. A gente faz muita entrevista por vídeo, por telefone, mas no olho eu acho que é mais legal para a gente conversar, para passar o recado. Então agradeço muito sua presença aqui, parabenizar, né, pelos mais de 79 mil votos e desejar aí que faça um bom mandato de 4 anos na Assembleia. Eu vou continuar aqui ajudando o CAISM, o HC, o Hospital a PUC no Celso Pierro, né? Fazendo aqui em relação a Campinas aquilo que nós nos propusemos a fazer, porque a nossa região é uma região tão linda, não? Com certeza. Ela merece crescer e evoluir. Muito obrigado pela presença, deputada. Uma boa tarde. Agora são 2h57.